Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, estamos começando agora o programa Papo Certo. Eu, Amanda de Oliveira e João Custódio. Sejam bem-vindos, estamos aqui de segunda a sexta às 8h30 da noite para falarmos sobre as diversas áreas do direito, economia, empreendedorismo e saúde. E o papo de hoje é de política e o tema é Desenvolvimento e Turismo de Montenegro. Essa cidade, localizada a 61 quilômetros de Porto Alegre, a terra da bergamota montenegrina, segundo o IBGE, tem a população estimada de 68 mil habitantes. Estamos recebendo o prefeito de Montenegro, Gustavo Zanata. Muito obrigado pela presença no Papo Certo de hoje. Olá, João. Eu que agradeço por essa oportunidade de estar aqui presente. Amanda, vamos conversar um pouquinho sobre a nossa cidade aqui, explicar para as pessoas que não conhecem, terem a oportunidade de, quem sabe, lá conhecer. Com certeza, seja muito bem-vindo então, Obrigado. Gustavo. E você de casa já pode agora começar participando do nosso programa através do nosso WhatsApp que aparece aí na tela, 3029 8080, para interagir então com o prefeito de Montenegro. Fique aí que em 30 segundinhos estamos de volta. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos de volta com o Papo Certo e não se esqueçam que também estamos transmitindo o programa pelo YouTube e Facebook. E vocês podem assistir e compartilhar através destas plataformas. Bom, vamos começar falando sobre o desenvolvimento de Montenegro. O que já foi feito durante esse mandato? Olha, na verdade, em Montenegro, hoje estamos com um grande desafio, né? Uma cidade, para poder explicar para as pessoas, uma cidade que tem hoje, completou agora, um tempo atrás, 150 anos, então uma cidade antiga, e que nós buscamos, a partir do momento que assumimos a administração, resgatar inúmeros problemas, principalmente estruturais da cidade, né? Então, na primeira decisão que nós tomamos ali foi o projeto Cidade Limpa, que em parceria com empresários da cidade, nós conseguimos nos mobilizar para conseguir equipamentos e materiais para fazer com que nós tivéssemos hoje a mão de obra apenada dentro da cidade para fazer uma limpeza dentro do nosso município. A cidade estava um pouco sucateada, então nós tomamos a principal decisão, né, de fazer um projeto Cidade Limpa para resolver essas questões. Um outro ponto importante que nós também fizemos foi um micro-revestimento nas principais ruas da cidade, né, no centro da cidade, e pavimentamos também mais de 20 ruas que tinham alguns problemas importantes dentro dos bairros. Então, é como eu digo, a gente quando assume uma administração é como se fosse um balaio, e nesse balaio não tem somente coisas boas, né? Nós temos tantos outros problemas, mas temos que atacar eles da melhor forma possível, porque a comunidade, quando entra uma gestão nova, ela cria uma expectativa por melhorias. Então, nós tínhamos que dar, de fato, esse retorno para as pessoas e conseguimos, né, junto nesse projeto Cidade Limpa, fazer com que eles tivessem um olhar de que a gente começou a fazer um trabalho de início, assim, que foi muito oportuno e que até hoje é elogiado. Prefeito, diante desses projetos que tu tens, que foram expostos durante a tua campanha, quais mais estão já em andamento? Nós temos grandes projetos que já foram realizados dentro do município e, por incrível que pareça, assim, eu digo projetos de muitos anos, né? Nós conseguimos resolver, eu tenho a certeza, o maior problema dentro do nosso município, quando nós assumimos a gestão, nós temos a 287, que é uma rodovia que do outro lado tem duas comunidades da Santo Antônio e Panorama, que ali tem uma média de 9 mil pessoas que ficam todos os dias nessa travessia.
40 anos, Amanda. Esse foi o tempo que se pediu para que se resolvessem os problemas desse local. 40 anos. Nossa, então, muito tu pensa, tempo. praticamente 10 gestões passaram, e 10 gestores. E nós conseguimos, em 2 anos, resolver o problema. Criamos um projeto com rotatórias e que reduziu drasticamente, minimizou praticamente os acidentes nesse local. Então, assim, esse é o grande feito da nossa gestão, que eu gostaria muito de resolver nos 4 anos de mandato. Essa era a nossa principal missão, né, do macro, do grande problema, e que a gente conseguiu resolver em 2 anos. Hoje nós temos também o desenvolvimento do Parque Centenário. O Parque Centenário foi um espaço que há mais ou menos 10 anos está desativado dentro da cidade, um grande parque, né? E que hoje nós estamos resgatando um investimento de mais de 7 milhões dentro do Parque Centenário, em inúmeras estruturas que nós estamos fazendo nesse exato momento, e licitando, e já com obras realizadas também, né? É um ponto que eu digo que em época de campanha, independente de classe, né, das pessoas, seja do mais alta ou mais baixa, eles pediam o parque de volta. E hoje a gente está conseguindo, então, trazer o parque para as pessoas. Pensa que nós somos a maior cidade do Vale do Caí, né, de 20 municípios. Então, eu digo assim, a cidade-mãe tem que dar exemplo para os municípios menores. Né? Muitas pessoas dizem assim, a gente tem que sair de Montenegro para ir em outros parques de outros municípios. Eu digo, então, agora vai ser a vez dessas famílias nos visitarem a sua mãe. Então, esse é um grande projeto que nós temos hoje realizando. Nós temos também um projeto que é a Selma Valauer, que é uma estrada, que também é uma pavimentação com drenagem pluvial e calçadas, que fazem 30 anos que a comunidade pede para que fosse resolvido. Nós estamos entregando, então, nas próximas 2, 3 semanas, a gente está entregando essa obra. E já na próxima semana vamos licitar um outro grande projeto aí no valor de 7 milhões, com pavimentação em PVS e drenagem, numa comunidade carente que há 30 anos, para tu ter uma noção, um morador mandou uma mensagem assim para mim: soubemos que o senhor está com pretensões de fazer melhorias na nossa rua. Fazem 30 anos que a gente aqui come pó. Então, dizendo assim, o senhor vai ser o primeiro prefeito que vai olhar para os pobres. São essas as coisas que me mexem demais comigo, realmente, de querer, João, me dá essa vontade de querer trabalhar e resolver isso, porque é o legado que fica na vida dessas pessoas e que a gente sabe que é o trabalho, né? Eu tendo o prefeito como isso, é uma missão isso que a gente faz. E eu tenho muito orgulho de dizer que nos próximos dias nós estamos, então, licitando esse projeto com esse valor de 7 milhões para também, né, ajudar essas pessoas do imigrantes. Então, são grandes projetos que nós temos, além de projetos médios, né, e também aquele projeto diretamente trabalhando dentro dos bairros, que é onde as pessoas vivem o seu dia a dia, de melhorias de infraestrutura, de calçada, de buracos, de esgoto, de lâmpada queimada. Aquele processo todo que ocorre em todas as cidades, mas que de alguma forma a gente tem que atacar. Sabe que eu acho que todos os projetos são importantes, mas que às vezes a gente acaba esquecendo que a importância de um parque na cidade, como isso impacta no bem-estar e no humor das pessoas, né? Para vocês terem uma noção, João, nós estamos inaugurando agora, dia 15, uma pracinha inclusiva para crianças com autismo, que vai ser a maior pracinha de inclusão para crianças com autismo no estado do Rio Grande do Sul. Então, esse é um dos meus motivos assim, de muito orgulho. Tu pensa, 497 municípios no estado e nós somos os primeiros a serem contemplados com uma pracinha dessas. Nós temos grandes casos, né? Cada vez se aumenta mais os casos de crianças com autismo, nós sabemos, e a gente trabalha muito isso dentro do nosso município, principalmente com a parte de educação. Então, essa pracinha, ela está sendo muito esperada, principalmente por essas famílias e essas crianças que estarão lá, e nós vamos fazer uma grande festa nesse dia. Essa pracinha fica dentro do Parque Centenário, além de tantas outras estruturas de melhorias que a gente quer fazer, e de fato, é isso. Nós temos 26 bairros na cidade e a gente tem um projeto de pracinhas internas em cada bairro, mas o principal objetivo meu é fazer com que a gente consiga, da melhor forma possível, gerar inúmeros atrativos dentro do parque para que a gente consiga pegar todas as pessoas e nos finais de semana poder aproveitar esse espaço entre todos num bem comum. Isso é ótimo, né? Gostei também. Bom, o Gustavo, assim, qual a importância de ter pessoas jovens ocupando cargos na política, né? A gente estava conversando que há um movimento, né? Até nosso governador é uma pessoa jovem, né? E por muito tempo acho que as pessoas mais jovens se afastaram da política, né? E qual a importância disso tu vê? E até estava comentando, tinha um show esses dias do Faustino e ele perguntou se tu era mesmo prefeito, né, da cidade. Né? Nós tivemos umas festas na cidade agora, que depois eu até vou comentar, e é engraçado, porque não só ele como empresários, né, muitas vezes chegam no meu gabinete e quando eles me olham sentado na cadeira, eles pensam assim, mas tu é o prefeito, mas quantos anos tu tem? Essa é a pergunta que eu mais escuto, né?
A política ela mudou muito, né? Eu digo, eu já estou velho, eu estou com 43 anos, vou fazer 44 anos de idade, né? Quando a gente fala em jovens, eu tenho amigos meus que são deputados federais hoje com 30, 33, 35 anos de idade. Mas eu não penso muito pela idade, eu vejo assim, é o pensamento de querer fazer o bem, né? De querer ajudar as pessoas. Então, eu acho que assim, a gente tem esse pensamento diferente um pouco das pessoas de mais idade, né? Antigamente, se era muito por aquela questão do poder, do ego, de ser prefeito, de estar nesse meio político, né? Eu, para ter uma noção, sou fisioterapeuta, me formei na UBRA aqui, né? E tenho o intuito de concorrer a prefeito, fui vereador na minha cidade de 2013 a 2016, concorri a prefeito em 2016 e agora me elegi em 2020. Então, justamente por uma questão de ter entendimento de que eu queria estar presente nesse meio, sabendo da minha capacidade ao lado de tantas outras pessoas do bem, como eu falo, para querer ajudar as pessoas. E hoje a gente está conseguindo mostrar dentro da nossa cidade que a gente tem capacidade para isso. Para vocês terem uma noção, os últimos 2 prefeitos do município de Montenegro foram cassados, né, impeachmentados. E tu bater na casa das pessoas, tentando fazer uma mudança, de dizer que a política é diferente, aí tu bate, as pessoas perguntam, mas quantos anos tu tem? Eu digo, olha, a gente tem que mudar um pouco se pensar a pergunta, né? E daqui a pouco questionar o que eu tenho, por que eu quero estar aqui presente, representando a nossa comunidade. Esse é o formato que hoje eu converso muito com alunos. Essa semana eu recebi alunos no gabinete, me coloquei à disposição para estar presente dentro das escolas, porque é isso que eu quero, resgatar pessoas novas que tenham esse pensamento de vir para o meio político e entender que no meio político a gente tem capacidade de interferir diretamente de forma positiva na vida das pessoas. E eu sei que dá para fazer isso porque eu sou a prova viva de que a gente conseguiu fazer. Realmente. Gustavo, a gente sabe que Montenegro é o berço, né, da bergamota montenegrina, tão famosa e tão gostosa também. Eu quero te perguntar qual é a importância, então, dessa produção de citros, tanto para a cidade como para a região. Vocês terem uma noção, e aí, quando a gente chegou aqui, a primeira coisa que tu perguntou se nós tínhamos trazido as tuas bergamotas. Claro. Pedi bergamota. E eu só vai ter briga, vai ter divisão, Vamos vai ter dividir divisão. bem certinho, 3 para ti, 3 para mim, 3 para Vanir, 3 para gente. E essa semana nós fomos no governo do estado, e quando a gente chega lá, o governo do estado, as pessoas pensam eles dizem as mesmas coisas. Cadê as nossas bergamotas? Então, como é bom quando tu consegue criar uma marca, né, onde tu faz com que o citro ele fique tão famoso, quando tu lembra de Montenegro, tu lembra de bergamota. É claro que não é só bergamota, nós temos tanto a produção, que nós tivemos agora 400 toneladas de limão, 55 mil toneladas de bergamota e 5.400 toneladas de laranja, de citros, né, na verdade. Mas o carro-chefe é a bergamota montenegrina. A bergamota montenegrina é conhecida praticamente no país todo. Estamos na época agora, inclusive, Estamos né? na época. Quando nós vamos a Brasília visitar os gabinetes, os deputados já dizem, cadê minha caixinha de bergamota? Né? Então isso é uma importância, porque acaba criando, né, essa questão dos citros com a cidade, e onde a gente leva o nome de Montenegro, a gente acaba levando o nome da bergamota montenegrina. E para a produção também é importante, para as famílias que ficam. A gente sabe hoje das dificuldades de manter as famílias no campo, né? Os pais começam um trabalho e depois os filhos não querem mais continuar e vão indo para a cidade, e aquela produção toda que tu tem em inúmeras terras acaba arrendando, acabam fazendo outras coisas. Então, quando a gente tem esse trabalho dentro do nosso município, que a gente incentiva muito através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, né, dando todo o apoio, todo o suporte pela nossa administração para manter no campo, e a gente é parceiro e eles começam a colher os resultados positivos, fazendo com que as famílias percebam que tem o apoio da administração, a colheita foi boa. Isso tudo faz com que hoje, né, a gente tenha essa marca no Vale do Caí junto com os outros municípios, mas quem representa mesmo a bergamota montenegrina é o município de Montenegro. E é uma associação carinhosa também, né? Tipo, é uma boa lembrança da bergamota. Nessa época, todo mundo, memórias afetivas vem Claro, comer bergamota, lagarteada. A memória afetiva é quando tu segura ela e descasca ela, que tu vai ficar o dia todo cheirando a bergamota, né? A gente não diz fedendo, é cheirando a bergamota. Não pode ofender os gaúchos, Deus o livre. É um aroma, um perfume. É muito bom. Gustavo, e o polo da química, né? Já é uma realidade, né? Novas indústrias estão por se instalar. Polo da Química, então, para conversar um pouco a respeito disso, né, nós temos áreas do estado que ficam dentro do município de Montenegro, então o Polo da Química e o Distrito Industrial. Nós temos pelo menos ali umas 40 áreas, né, que são do estado, mas pertencem ao município de Montenegro, aguardando inúmeras empresas. A gente conseguiu fazer uma alteração num projeto de lei que foi votado na Câmara dos Deputados Estaduais o ano retrasado,
para fazer uma alteração na lei que antes era só voltado para empresas de química e agora a gente conseguiu fazer uma alteração para logística também, que a gente sabe que está ligado diretamente ali com as empresas que ficam em torno da Braskem. Nós temos ali todos os aportes, todos os incentivos, já tem 2 cartas de interesse que foram entregues para nós, né, para a nossa administração, dizendo que já tem 2 grandes empresas, uma paulista, a gente ainda não pode abrir o nome, né, mas um aporte de pelo menos 100 milhões de reais vai ser investidos lá, e que nós estamos no aguardo de tantas outras empresas que tenham interesse, justamente pela questão da logística, Amanda, que hoje é um dos pontos que mais conta para nós, né? Montenegro hoje, aos olhos do governo do estado, ele é considerado a menina dos olhos. Justamente pela 386 que dá acesso a Lajeado, a gente tem a rodovia do Parque, a gente tem a Serra Gaúcha, então a logística é muito boa, principalmente num ponto que estamos ao lado do aeroporto. E como o deputado uma vez comentou comigo, ao lado do aeroporto, tu estando no aeroporto, tu está no mundo. Então, hoje, o nosso grande ponto positivo é que nós ficamos ao lado do polo petroquímico aqui da Braskem e também a questão da logística para nós é muito importante. Agora, a gente falando sobre essa parte de empresas e investimentos, né, as parcerias público-privadas, como que elas têm ocorrido, então, na prática? Eu estou muito feliz, né? Eu luto bastante para fazer entender que não depende somente do poder público, né, as nossas ações, porque nós somos limitados, né, com recurso, com materiais, equipamentos, com pessoas, e que com tantas vontades que nós temos para querer fazer na cidade, de tantas benfeitorias e melhorias, nós precisamos agregar junto o poder público, né, a parceria público-privada. Desde o início, naquele projeto Cidade Limpa, quando eu conversei com vocês, agora no início da nossa entrevista, eu consegui mais de 100 mil reais em equipamentos como roçadeira, capinadeira, enxada, ancinho, pá de corte, porque isso, quando a gente assumiu a administração, nós não tínhamos nada. Eu até me surpreendi. Tem o tal dos 100 dias de governo que eles comentam, né? Eu dizia, como é que vai ser os meus 100 dias de governo? Foi onde nós fomos buscar as 10 maiores empresas e fomos nos apresentar e mostrar a realidade que nós tínhamos. Eu tinha mão de obra apenada, mas me faltavam equipamentos e materiais. E a gente sabe que processo de licitação, tudo, buscar 3 orçamentos, abrir esse processo, isso demora demais, ia passar dos 100 dias. Foi quando a gente foi buscar as 10 maiores empresas e a gente realmente se colocou, eles se colocaram à disposição e vinham com aquelas sprinter assim, e abriam, era lindo de ver, né, a quantidade de equipamentos que nós conseguimos. A nossa própria festa dos 150 anos, tivemos 4 grandes empresas que foram, nos ajudaram na questão dos camarins, com todo o suporte que precisa, além de todas as melhorias da cidade que nós temos hoje, amigos empresários, que quando a gente precisa de alguma coisa, a gente vai lá e pede e eles sempre se colocam à disposição. Mas a gente construiu isso, foi uma construção, porque eles sabem quem estão diante da administração, no caso nós, e acabam tendo a confiança de querer ser parceiro e se aproximar, porque muitas vezes eu percebo, né, pelo passado, que empresas não queriam ter essa proximidade justamente pela forma como era conduzida a gestão. E hoje o pensamento é diferente. Eles veem que a gente tem força de vontade, que a gente está pelo caminho certo, existe uma transparência na nossa administração, e isso faz com que hoje os empresários da cidade enxerguem uma mudança aos olhos da comunidade, que fazem eles pensarem assim, quero ser parceiro dessa administração porque eu sei que vai acabar somando e trazer resultados positivos para a nossa cidade, e é isso que a gente quer. Então hoje está perfeito para nós. Parabéns pela essa construção desse elo de confiança. Quando tem esse elo de confiança, até a população, a sociedade, os empresários acabam ajudando e os resultados são fantásticos, né? Sim, Realmente. semana passada, para vocês terem uma noção, eu estava conversando com um empresário e ele disse assim para mim, Zanata, eu queria te dar os parabéns, porque tu está resgatando o sentimento de pertencimento do montenegrino. Aquilo tudo que ficou apagado, que as pessoas não tinham vontade de dizer que eram daqui, ou muitas vezes que queriam ir embora da cidade, a forma como vocês estão fazendo a administração de vocês hoje faz com que as pessoas se sintam pertencentes à nossa cidade. E aquilo foi muito bacana de escutar, porque tu vê isso de um empresário, e com outros empresários, foi num aniversário, todos eles dizendo assim, olha, conta com a gente, no que tu precisar, a gente quer ser parceiro, porque realmente a gente está vendo que vocês estão fazendo a diferença. Que maravilha. Gustavo, uma coisa que o empresário fala muito, né, da falta de mão de obra qualificada. A gente está falando de novas empresas que estão por chegar em Montenegro, e junto já vem essa preocupação de ter pessoas qualificadas para ocupar cargos. A gente fala de indústria química ainda, muito. São profissionais que têm uma necessidade de conhecimento maior ainda, de conhecimento técnico, né? Quais ações estão sendo feitas para melhorar essa questão da qualificação? Desde o início, quando nós assumimos a nossa gestão, nós tivemos uma proximidade muito grande com o Senai.
né? Porque justamente empresas, amigos empresários começaram a me procurar dizendo que nós tínhamos um déficit, não é nosso hoje, é no estado todo, porque quando a gente conversa com outros prefeitos, eles reclamam do mesmo problema junto com os empresários, né? A falta de mão de obra qualificada. Foi quando despertou o interesse para que nós nos aproximássemos do Senai e buscarmos parcerias com eles de cursos, né? Já ofertamos mais de, pelo menos, 250 formandos, nós já fizemos, todos eles pagos pela Prefeitura Municipal, para mais de 250 pessoas, em operador de empilhadeira, costura industrial, parte de informática. Então, assim, são grandes outros cursos de panificação, restaurantes, atendimentos a clientes, porque hoje a gente sabe que um grande desafio é gente para lidar com gente, né? Esse é um dos maiores desafios, assim, conversando com todos os empresários. Quem tem isso já acaba se destacando. Então, numa formação geral, nós acabamos buscando pelo menos uns 6, 7 cursos, onde as pessoas pudessem se identificar, e dentro disso nós já tivemos mais de 250 profissionais aí que a gente conseguiu, através da administração municipal, fazer com que eles já estejam no mercado, e a gente fica feliz. Certeza, mas a gente já deu aquele pontapé, aquele start inicial de estar presente, né, e procurar os empresários muitas vezes para conversar, para tentar entender os principais problemas deles e buscar parcerias até propriamente com a Unisc, que nós temos lá em Montenegro também, né, de buscar uma parceria de formações de cursos para que eles tenham essa formação e estejam diretamente ligados na saída do curso, né, para voltar ao trabalho. Muito bom. Relevante. A Ubra também tem vários cursos CAD, então daqui a pouco ela até pode ser uma parceira, daqui a pouco também oferecer alguns cursos CAD também, acho que pode ser. Mas esse é o caminho. Vamos profissionalizar o pessoal aí para poder todo mundo trabalhar na própria cidade, fazer ela crescer. Então o nosso papo está muito bom, vamos fazer um intervalo de 30 segundinhos, já voltamos com o papo certo. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e eu quero te lembrar que o programa também está sendo transmitido pela Rede Litoral de Televisão, através do canal 6 da NET Litoral e nos demais canais digitais. Eu quero aproveitar agora e perguntar à produção, a gente já tem as imagens de Montenegro, que agora vamos começar a falar sobre o turismo. Vamos mostrar alguns pontos da cidade? Olha aí, prefeito, pode comentar para a gente, então, por favor. Isso, então, uma foto, né, do Morro São João. Nós temos o privilégio de termos no centro da nossa cidade um morro. E esse morro aí é um dos grandes pontos turísticos que nós temos. Temos um grande desafio de fazer melhorias aqui até para incentivar a parte turística, né? Mas existem já projetos. A gente sabe que hoje em dia a questão ambiental, as dificuldades pelas leis, né, muitas vezes acabam fazendo com que a gente não consiga ter a celeridade que a gente realmente quer para fazer os projetos. Mas já está no nosso caminho aqui fazendo projetos para explorar o morro e a gente trazer pessoas para conhecer. Esse é o ponto mais importante, eu digo assim, o mais bonito particularmente para mim, né? Nós temos o Porto das Laranjeiras, é à beira do rio que nós temos um grande ponto de concentração de pessoas em finais de semana. É muito bonito também. Isso aí é um grande avanço, as rotatórias da 287, que eu te falei, de 40 anos que as pessoas aguardavam, que nós conseguimos resolver esse problema e que é um marco da nossa gestão. E essa é a foto, então, outra foto, né, do nosso cais do Porto das Laranjeiras, com o morro lá atrás. Olha que lindo, de noite, todo iluminado e o morro atrás. Essa é uma das fotos mais bonitas que nós temos, assim, que foram tiradas e que é o nosso cartão aí de visitas. Perfeito, é lindo, né? mesmo. Porque eu já conheço Montenegro, mas não conheço, assim, turisticamente. Daqui a pouco vi fotos aqui, fiquei curioso de conhecer. Realmente a nossa cidade... A gente luta para que todos os dias a gente consiga fazer as melhorias e estamos conseguindo. E esses são dois pontos importantes, né? O Morro São João e o cais do Porto das Laranjeiras ali, que nós estamos atacando para
fazer melhorias. Meu sonho é fazer com que vire como se fosse aqui em Porto Alegre, né? O cais ali. A usina do gasômetro, o cais, a barcadeira. Eu já estive lá, mas não conheci o porto. É lindo, Fiquei curioso para conhecer. Tem outros pontos turísticos também que hoje não vai dar tempo de falarmos sobre todos, até porque temos, acho que, mais uns 8 minutinhos de programa, mas tu vai voltar para falar mais sobre o turismo. Já vamos avisando. Venho com o maior prazer, Amanda. Nós temos ali, sim, né? A gente tem o turismo rural, né? Que é muito importante. Hoje está cada vez mais em alta também, né? As pessoas querendo visitar o interior e pontos importantes que nós temos. Falando do turismo rural, como é que é o Vale da Felicidade? O Vale da Felicidade é contemplado pelos municípios em torno, que aí se criou essa rota justamente, né, para se criar um vale turístico, principalmente do interior. Nós temos aí, imagina, né, uma colonização italiana e alemã, e que tem grandes casas antigas, aquelas pontos que as pessoas fazem os cafés coloniais, tem as apresentações de dança, e isso tudo hoje em dia está gerando cada vez mais interesse das pessoas, né, em querer conhecer, sair das grandes cidades para dar uma passeada e conhecer esses espaços. A gente está avançando bastante nesse quesito, né, e estamos muito felizes. Nós temos ali a Estação da Cultura também, que é um ponto importante dentro da nossa cidade, e o Parque Centenário, né, que as pessoas aguardam demais para que, como eu falei antes, né, seja um dos grandes pontos atrativos assim, para o nosso município. Falamos também sobre a Fundarte, né, que completou 50 anos recentemente. A Fundarte é um grande parceiro, imagina, 50 anos, hoje à noite tem que estar lá. Nós estamos com uma orquestra agora lá, dentro da Fundarte de Montenegro, um orgulho para nós, lindo de escutá-los. E sempre foi parceiro, né, de gerar grandes artistas dentro do nosso município. Então a Fundarte, 50 anos aí contemplados justamente nos 150 anos do município de Montenegro, é uma grande parceria de longa data e que hoje nós temos a felicidade de estar contando com eles para os grandes eventos que nós temos hoje dentro de Montenegro, né, tanto na arte quanto na cultura, e que hoje é uma administração que preza muito por isso, né, por desenvolvimento de arte e cultura, e que a gente está conseguindo contemplar tantos artistas dentro do nosso município. Gustavo, recentemente teve a festa dos 150 anos da cidade, né? Um grande evento, né? E a ideia é criar novos eventos dessa envergadura? João, tu imagina que a gente assume a administração e cai para nós a festa dos 150 anos da cidade, né? Que grande desafio, e que foi há 2 semanas atrás, praticamente. Estamos muito felizes com o resultado, mais de 100 mil pessoas passaram pelo parque, né? Eu digo que não é uma festa da cidade de Montenegro, é uma festa regional, justamente por ser a maior cidade do Vale do Caí. Grandes shows, Raça Negra, o maior público que nós tivemos até hoje, 30 mil pessoas no show, bateu o recorde. Até então o nosso recorde era os Trapalhões, que foram em Montenegro em 1993, e que a gente conseguiu então aí gerar um grande público, junto com o Jota Quest, Vitor Clay, João Neto Frederico, Mascavo, Chimarruts. Grandes festas que a nossa população há mais de 10 anos não tinha e que a gente vai continuar tocando assim. Agora nós temos a nossa festa de São João do Montenegro, que vai se iniciar, vai ter show do Nenhum de Nós e tantas outras bandas locais. E que depois, em julho, tem o Festival do Rock, que também já estamos contratando bandas. A gente vai dar sequência nesse projeto porque a gente sabe que as pessoas querem estar na rua e querem aproveitar. O feedback que a gente recebeu positivo assim, em relação a essa festa fez com que eu compreendesse que realmente isso é muito importante para a saúde mental das pessoas, justamente depois de quantos anos dentro de casa de um pós-Covid. Certamente. E assim, até e conte com o Papo Certo para divulgar esses eventos, né? Até porque é pertinho, né? Não é uma viagem gostosa e, ao mesmo tempo, não é uma demorada, né? É uma estrada 386 duplicada aqui, que depois se estende, então, dobra para ir a Montenegro, mas é 40 minutos. Vou fazer o convite para vocês nas próximas festas. Às vezes é mais rápido tu ir a Montenegro do que tu tentar chegar na Zona Sul de Porto Alegre. Mas eu, quando eu saía de Montenegro para vir para cá, amigos meus que saíam da Zona Sul chegavam depois de mim. Eu acredito. Eu passei por isso esses dias. Gustavo, e o turismo também, a gente sabe que ele tem muita geração de emprego, né? O que está sendo feito para atrair empresas, então, para que elas queiram investir turisticamente na cidade? Nós temos incentivos na nossa administração. A Secretaria de Indústria e Comércio hoje conta com um secretário que é o vice-prefeito Cristiano Bratz, que se coloca à disposição junto comigo de ofertar da melhor forma possível todas as condições para que a gente possa atrair essas pessoas e fiquem dentro do nosso município, que a gente sabe da capacidade que a gente tem para poder realizar esse serviço. Olha, eu quero te agradecer muito pela tua presença e parabéns pelo teu trabalho e também de toda a tua equipe.
Obrigado a ti, Amanda, a ti, João, por esse papo certo. Gostei muito, espero voltar outras vezes para poder falar um pouco mais da nossa cidade, para que as pessoas possam acompanhar de perto. Então, eu agradeço também ao pessoal de casa por ter nos assistido, a toda a nossa equipe técnica, né? Lembrando que o programa é reprisado amanhã, às 7h30 da manhã. Bom, então, chegamos ao final do Papo Certo e amanhã às 20h30 estamos de volta e estaremos aqui esperando todos vocês. Até lá!